Entrevista do dia, lembrando que daqui a pouquinho às 8 da manhã tem o Mestre Heródoto Barbeiro com a edição nacional do jornal Nova Brasil pelo 103.7. E hoje nós temos o prazer de receber o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. É sempre um prazer estar aqui com você e agradecer essa oportunidade da gente prestar contas para a sociedade. Muito bem, o presidente, uma semana muito especial. Nós temos depois de amanhã, no sábado, uma data emblemática que é o Dia Mundial da Água. Então, Jair, a ONU estabeleceu o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água para conscientizar a população, não só de Campinas, não só do Brasil, no caso do mundo inteiro, sobre a importância desse recurso natural, que às vezes a gente não sabe, às vezes é muito escasso. Nós já passamos por momentos aqui, na crise hídrica de 2014, 2015, em que as pessoas tiveram a noção da importância de usar bem esse recurso, evitar desperdício, e nós, na Sanasa, estamos fazendo nossa parte. O presidente, e os indicativos, né, e que são, inclusive, e muitas vezes transformados em prêmios, têm contemplado a Sanasa por essa busca, né, e tem alcançado resultados impressionantes, essa busca pelo uso consciente, por minimizar o desperdício, que é também um desafio muito grande, né? E como é que nós estamos em 2025? O panorama é positivo, presidente? Olha, Jair, nós pretendemos em 2025 dar sequência àquilo que foi feito nos últimos anos, porque tem mostrado resultado, né? Você estava falando da importância... antecipação de metas, né? Exatamente. Você estava falando da importância da gente evitar desperdício. No caso de uma empresa de abastecimento de água, esse desperdício se dá nos vazamentos na tubulação ao longo da distribuição, o que a gente chama de perdas, né? As famosas perdas de água. Campinas alcançou no final de 2024 um percentual recorde. Nós temos um índice de perdas de 18%. Para a gente ter uma ideia, a média do Brasil é de quase 40%. Acabou de sair o número, 39,9%. Aqui na região metropolitana de Campinas, que é uma área de extrema escassez hídrica, portanto, é muito importante usar bem o recurso água, né? A gente tem cidades que perdem mais de 50%. Quer dizer, o que significa isso? Significa que cada 100 litros de água que você tira dos rios, você perde 50 no caminho. Você deixa no caminho 50. E não só essa água tem um custo econômico, porque você gastou energia para tirar do rio, para bombear, você gastou energia para fazer o tratamento, você gastou dinheiro com produtos químicos para limpar a água e torná-la potável. Então, e aí nós estamos muito bem, porque 18% é um percentual que se compara a países como o Reino Unido, Portugal. A Sanasa, de fato, é uma referência hoje nacional e internacional em índice de perdas, e para nós isso tem um componente ambiental muito forte, porque a gente está deixando de tirar a água dos rios. Você tem uma ideia, em 1994, a população de Campinas era de 800 mil habitantes. A Sanasa retirou, naquele ano de 1994, 116 bilhões de litros de água para abastecer 800 mil habitantes. Em 2024, a população da cidade é de 1.200.000 habitantes, 50% maior. Nós retiramos dos rios menos do que em 94. Nós retiramos 107 bilhões de litros. Uma população muito maior. Muito maior, né? Por quê? Porque a Sanasa, ao longo do tempo, investiu num programa de redução de perdas que tem dado resultado. E a gente tem recebido pessoas de outras cidades, não só do Brasil, como de outros países, particularmente aqui da América do Sul, para conhecer como é que a gente fez isso. Para entender como é que uma cidade de grande porte está conseguindo resultados tão positivos. O presidente, porque tem essa questão, o senhor falou das tubulações, Campinas, por exemplo, nós temos uma área urbana gigantesca, não é? E essa própria tubulação, ou seja, tem ramificações quilométricas, né? Então, se não cuidar disso, realmente... Nós temos quase 5.000 quilômetros, são 4.900 e pouquinho quilômetros só de água, fora de esgoto, que são outros 4.500. Nós trocamos, em 4 anos, de 2021 a 2024, 473 quilômetros.
de rede, né? Isso é mais do que foi feito nos 27 anos anteriores, desde 1994 até 2020, pelo Programa de Redução de Perdas. Ou seja, em 4 anos, nós fizemos mais que nos 27 anos anteriores. Então, foi essa aceleração no investimento que garantiu, né, resultados tão positivos. Então, a gente chega no Dia Mundial da Água com a consciência de que a gente está fazendo o nosso papel. E não é só a Sanasa que está fazendo o seu papel. A população de Campinas também está fazendo o seu papel. Eu vou te dar um exemplo. Economizando água, usando água de maneira consciente. Antes da crise hídrica, que aconteceu em 2014, 2015, vamos pegar o ano 2013. O consumo de cada unidade, seja ela uma residência, um comércio, uma escola, o consumo médio era de 16 metros cúbicos de água por mês. A sua casa, a minha casa, consumia em média, na média 16 metros cúbicos de água. Agora, em 24, nós alcançamos pouco mais de 12 metros cúbicos, reduziu em quase 25% o consumo de água médio da população de Campinas. Ou seja, a população também abraçou essa questão do uso consciente, do uso racional da água. Dá para falar até num movimento social, né? Não tenha dúvida. Uma conscientização das pessoas que levou a um uso otimizado, né? Não tenha dúvida. E podemos alcançar resultados melhores, porque nós podemos usar, por exemplo, reutilizar a água da máquina de lavar para fazer limpeza em casa. A gente pode evitar usar a mangueira para lavar calçada, lavar carros, quer dizer, usar um baldinho que economiza água. Não tenha dúvida de que a população pode fazer um pouco mais e nós também podemos fazer mais um pouco. O presidente, eu sei que o senhor tem uma equipe lá muito focada na questão climática, né, que vai acompanhando projeções, vai acompanhando o índice pluviométrico, né, até para traçar um panorama da situação hídrica. Como é que nós estamos vivenciando esse começo de 2025? Olha, 2024, tudo indica, foi o ano mais quente na série no mundo inteiro, né? E 2025 iniciou também com ondas de calor, né? Isso gera um desafio maior para a operação, você garantir a segurança hídrica. Por isso que nós investimos em 20 novos reservatórios, né? Nós temos, com o apoio da população, com a equipe técnica da Sanasa, nós temos conseguido passar por esses momentos sem grandes problemas no abastecimento, tá? Sem maiores consequências. Então, o nosso objetivo é sempre trabalhar e fazer investimentos para garantir a segurança hídrica da população de Campinas. O que é garantir a segurança hídrica? Garantir que você, quando acorda de manhã, vá ao banheiro, abra a torneira, tenha água com qualidade, né? Regularidade e qualidade no abastecimento de água. Aí passa por algo que também o investimento mostra os resultados, que é a questão do tratamento do esgoto. Isso é decisivo, né, presidente? Não tenha dúvida, porque já que a gente está falando também de rios, Dia Mundial da Água, se a gente tratar bem o esgoto, a gente devolve para o rio. No nosso caso, a gente está fazendo isso. A gente está devolvendo a água para o rio mais limpa do que aquela que a gente retira. Isso é muito importante porque a gente ajuda o meio ambiente, ajuda a natureza, melhorando a vitalidade das bacias hidrográficas, tá certo? E garantindo que aquela água que vai para outra cidade tenha melhor qualidade. Muito bem, estamos conversando nesta manhã de quinta-feira, antevéspera do Dia Mundial da Água, com o presidente da Sanasa, a empresa de água e esgoto aqui de Campinas, o Manuelito Magalhães Júnior. O presidente, eu sei que o senhor é um estudioso, além de ser um CEO, né, alguém que está no dia a dia na questão da dinâmica da administração, eu sei que o senhor também tem uma vasta cultura aí, eu sei que o senhor se interessa também pelo tema. O Brasil vem evoluindo, o que o senhor tem sentido nessa questão? Porque hoje o mundo inteiro discute, não é um problema futuro, é um problema já atual de falta de água, né? Cada vez mais a demanda é maior e a oferta é menor. Como é que o senhor vê o panorama do Brasil hoje? O Brasil tem melhorado. Nós temos melhorado, particularmente depois do novo marco regulatório, que foi sancionado em 2020, você abriu a oportunidade para novos investimentos, né? A gente ainda precisa se organizar mais para garantir o investimento, né? Tem um mito
de que abre para o setor privado e o setor privado naturalmente traz os recursos para fazer o investimento. Isso é um mito, porque ele vai buscar fontes de financiamento nos mesmos lugares que o público vai, BNDES, Caixa Econômica, né? Então, o cobertor é curto para atender todo mundo. O Brasil ainda precisa garantir os recursos necessários para fazer os investimentos que são importantes para a chamada universalização do saneamento. O que é a universalização do saneamento? Isso está estabelecido em lei. O Brasil tem até 2033 para a população, 99% da população brasileira ter acesso à água potável, ao abastecimento regular e com qualidade de água potável. E pelo menos 90% da população ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Quero te dizer, você sabe disso, mas reforçar aqui para o ouvinte da Nova Brasil FM, que Campinas alcançou a universalização do saneamento 10, 11 anos antes do prazo legal. Nós, inclusive, fomos premiados por isso. Campinas foi eleita o melhor saneamento em cidades acima de 500 mil habitantes, exatamente porque alcançou a universalização bem antes do prazo estabelecido em lei. Muito bem, o que é um desafio gigantesco, né? Porque numa cidade de pequeno porte já é muito difícil conseguir a universalização, até esse prazo, né, ele foi projetado para 2033, contemplando até essas dificuldades, até na questão orçamentária, né? Exatamente, por isso que eu estou dizendo da importância da gente garantir os recursos para fazer o investimento. Sim. Seja o investimento feito pelo público, seja feito pelo privado. É importante a gente garantir recursos. E isso eu acho que o Brasil ainda está patinando. Muito bem. O presidente, é sempre um prazer recebê-lo para a gente falar de temas, né, extremamente importantes. Você sabe que agora, nessa questão das ondas de calor, né, a gente tem previsão do tempo todos os dias aqui na rádio, também no Balanço Geral a gente faz a previsão do tempo lá, e eu percebo na repercussão, né, as pessoas falam, nossa, precisa chover, precisa... A gente está sempre atento a essa questão climática, essa questão da água, e às vezes quando surge, por exemplo, em algum... não é o caso aqui de Campinas, que tem essa segurança hídrica, mas quando surge algum problema de torneira seca, as pessoas ficam desesperadas dizendo o seguinte, dá para ficar até, né, sem quase tudo, mas água é impossível. Imagina num calor, qualquer época, né, ficar sem água é complicado. Não tenha dúvida, a água é insubstituível, né? A energia é importante, sim, mas você tem substituto. Você pode cozinhar no carvão, no gás, mas sem água a população não vive. Inclusive, porque precisa da água para o consumo. Para o consumo, sem dúvida. Ô, presidente, então é sempre um prazer falar desses assuntos muito, muito importantes aqui com o senhor. E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para o ouvinte da Nova Brasil nessa antevéspera do Dia Mundial da Água. Eu queria dizer para o ouvinte da Nova Brasil, Jair, da importância dele continuar mantendo um comportamento racional no uso da água, né? Evitando desperdícios, né? A operadora de saneamento, a Sanasa, está fazendo a parte dela, evitando desperdícios no sistema de abastecimento, as perdas, reduzindo as perdas. A perda é inerente ao sistema, tem no mundo inteiro. Nosso índice de perdas é comparável a países como Portugal ou Reino Unido. Certo, né? Mas a população também, como eu disse, está fazendo a sua parte. E é importante que ele persevere nesse caminho, ele continue nesse caminho, porque juntos, Sanasa e a população de Campinas, os nossos consumidores, a nossa população, nós vamos conseguir usar melhor esse recurso, que cada vez mais vai ficar mais escasso. Tem que cuidar cada vez melhor, né? Exatamente. Sem dúvida. Entrevista do dia, conversamos hoje com o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior, a quem eu agradeço pela disponibilidade mais uma vez. Seja sempre bem-vindo, presidente. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com você e através de você com seus ouvintes.